Na nossa aula de hoje, falaremos sobre afixos, prefixos e sufixos. Mas o que será isso? Parece coisa de outro mundo, não é mesmo? Mas relaxa. Na verdade, nós usamos isso no nosso dia a dia e nem percebemos. Vamos lá aprender um pouco mais? Antes de começarmos, nós precisamos aprender o que são afixos. Afixos são partes de palavras que adicionamos para criar outras. Observe esse exemplo aí embaixo. Pedreira. Nós temos a palavra primitiva, pedra, que nós juntamos com o afixo eira. Pedra mais eira, pedreira. Viu como é fácil? Agora que aprendemos o que são afixos, nós precisamos saber que eles se subdividem em prefixos e sufixos. O prefixo é a sílaba que antecede o radical e o sufixo é a sílaba que sucede o radical. Vamos conhecer no próximo slide mais um pouquinho de cada um deles. Vamos falar um pouquinho agora sobre o prefixo. Prefixo são sílabas colocadas antes do radical. Lembre, toda vez que tivermos o pré, é algo que antecede, que vem antes. Como, por exemplo, pré-estreia. Pré é o que vem antes, no caso da estreia. Pré-adolescente é uma fase antes da adolescência. Viu como é fácil? Vamos conhecer alguns exemplos de prefixos. Nós temos o re, que significa de novo. Refazer, fazer de novo. Reescrever, escrever de novo. Temos o des, que significa deixar de. Desfazer, deixar de fazer. Temos também o i, im e o im, que significa não. Invisível, não visível. Temos também o meta, que significa mudança. Metamorfose significa mudar. Claro que existem muitos outros, mas o importante é você entender que o prefixo será usado no início da palavra para mudar o sentido original dela. Já os sufixos serão colocados depois do radical e vão ser responsáveis principalmente por mudar o tipo da palavra. Vamos aos exemplos? Alguns exemplos de sufixo são idade e esa, que transformam um adjetivo em um substantivo, como, por exemplo, infelicidade e beleza. Temos o ente e o osso, que criam adjetivos interessante e gostoso. Mento e são, que transformam o verbo em substantivo, como em pensamento e criação. O verbo é pensar e foi adicionado o sufixo mento. Em mente, ele indica um advérbio, geralmente de modo, como por exemplo, incorretamente e finalmente. O dor indica quem faz, como por exemplo, em jogador. O verbo seria jogar e o sufixo acrescentado foi o dor, então formou a palavra jogador. É importante saber que as palavras que recebem prefixos e sufixos são chamadas de derivadas. Vamos agora aprender algumas regras para o uso dos sufixos. É comum que algumas letras do radical sejam suprimidas, ou seja, retiradas. Observem a palavra pensamento. O radical é pensar, ele vai perder o R para o acréscimo do sufixo mento. A mesma coisa ocorre em palavras terminadas em vogais, e o sufixo começa também em vogal. Normalmente, nós eliminamos a última vogal do radical antes de colocar o sufixo, como é o caso do radical fogo, que ele vai perder a vogal O para o acréscimo do sufixo arel. Quando uma palavra ela é formada por um prefixo e sufixo, trata-se de uma derivação parasintética. Nós temos o exemplo da palavra amanhecer. A palavra radical é manhã, ela terá o acréscimo do prefixo a e do sufixo ecer, formando assim a palavra amanhecer. Chegou a hora de testar nosso conhecimento. Peguem seus livros didáticos e não esqueçam, caso tenham alguma dúvida, deixem aqui no comentário do vídeo.